Tá quase certo. Ainda não é prego batido e ponta virada. Mas o Sport fez uma contraproposta ao Tiquinho Soares e o staff dele ficou muito balançado. Bom, a gente vai aguardar, porque pode ser que o Sport venha fechar com o Tiquinho Soares para ser o atacante rubro-negro para revezar aí com o Perotti, que pode não ficar no Sport, hein, galera? Bom, eu vou trazer algumas novidades, inclusive os jogadores apresentados na tarde desta terça-feira. O Willian Oliveira, que está de volta ao time do Sport, e o Murilo Hickman, que veio na negociação com o Zé Lucas. Bom, o Sport está construindo o meio-campo, tá? Com um meia e 2 volantes. E jogando com 3 atacantes para esse jogo diante da equipe do Vila Nova. Jogo que eu considero muito importante. Jogo que pode ser uma virada de chave. Tudo indica que o Gilmar Dalpozo arrisca tudo nessa partida, porque precisa da vitória. Senão vai descendo a ladeira, galera. E aí complica mais ainda. O Comitê Gestor de Futebol do Esporte é novidade? Não. Isso já foi implementado várias vezes no esporte, inclusive na última gestão do Yuri Romão. Agora, esse comitê gestor, que ao meu modo de ver, fica mais observando do que decidindo, é uma novidade. A gente vai ver como vai ser a partir de agora as definições no departamento de futebol do esporte, com os diretores estatutários e o executivo de futebol. Fica no vídeo que a gente vai trazer novidades aqui, inclusive a defesa do esporte também pode mudar, hein, galera? Pode mudar, sim, senhor. Se liga. Bom, a gente sempre traz para vocês informações aqui, comentários, análises, tudo aqui no canal, mas sempre respeitando a opinião de vocês e também dos gestores, né, do pessoal que representa os nossos clubes. Eu sempre coloco aqui à disposição, ó, se quiser questionar alguma coisa, se quiser falar alguma coisa, por favor, fique à vontade, que eu dou a minha opinião, mas respeito. Aliás, eu aprendi, né, com meu pai, seu João Dóia, que o meu direito termina quando começa o seu. E o seu direito termina quando começa o meu. Então a gente tem que ter um respeito mútuo, né? E eu tô falando isso aí porque algumas pessoas fiz alguns comentários sobre o staff do Perotti, né, que tem, obviamente, sondagens de clube da Série A, e muita gente não gostou, não é assim, alguns gestores, né, não, falaram para uns amigos, não, Roberto tá falando isso, mas não é bem assim, a gente está tentando, é provável, pô, o que eu sei é que o Sport está tentando já faz tempo renovar com o Perotti, não está conseguindo. Se não está conseguindo é porque o staff do jogador não quer. É a mesma coisa do Luciano Juba, que eu falei aqui muitas vezes, ó, pessoal, vocês estão deixando passar o tempo. O Luciano Juba vai sair de graça. E foi assim, o staff cozinhando, até que o Luciano Juba saiu de graça. No caso do Perotti, não, que não é formação do esporte, mas o esporte deu visibilidade para ele. Deu uma janela aí gigante para ele aparecer. E ele apareceu. E aí o Sport agora tenta, né, buscar o staff do atleta para definir a renovação e não está conseguindo. Ah, não, o pessoal está no Japão. O Japão se comunica em 1 minuto. É só passar aqui o WhatsApp que os caras recebem lá, tá? Bom, mas deixa eu dizer que estou à disposição aqui. Se alguém se sentiu, ó, Roberto, queria falar numa boa, aqui tranquilo, ou a gente faz uma live, ou pode responder que eu coloco aqui no canal. Não tem isso não, galera. Não tem isso não. Eu não sou dono da verdade. Eu dou a minha opinião dentro dos fatos que eu tenho conhecimento e respeito. Também não entro na vida pessoal de ninguém, não entro no aspecto de ninguém pessoalmente. A nível de clube, sim. Aí eu tenho que analisar. E sou pago para isso, entendeu? Bom, vamos falar sobre essa questão do Tiquinho Soares, porque tá todo mundo falando aqui, e eu cheguei para fazer o conteúdo e já dei uma olhada aqui e dei uma ligada também para conferir alguns dados aqui que eu acho que são interessantes para a torcida, tá? Seja sempre muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao nosso canal, já deixa o like, já se inscreve, já dá um joinha, já compartilha e já diz de onde você está assistindo aqui o nosso conteúdo, qual cidade, qual estado, se você está fora do país, dá essa moral pra gente. Vou começar com a notícia do Tiquinho Soares, porque eu fui procurar informação sobre o salário do Tiquinho Soares.
E aí, a informação do GE é que no Santos, Tiquinho Soares recebia aproximadamente 1 milhão líquidos no mês, valor significativamente superior ofertado pelo Sport. Vocês sabem quanto o Sport ofertou para o Tiquinho Soares? E aí é uma diferença gigante, galera. É absurdo, mas o Sport ofereceu um salário de 150 mil reais, tá, para ele, podendo chegar até 300 mil com metas que o Sport poderia alcançar junto com o atleta. Uma delas seria o acesso para a Série A, que inclusive garantiria uma renovação automática no contrato do Tiquinho Soares. Então, essa meta de 300 mil reais, tá? Ele receberia 150 mil, chegava a 150 mil. E 300 mil para atingir determinadas metas. São muitos jogos, são minutagem, gols, assistência e o acesso, tá? E aí a proposta foi rejeitada imediatamente pelo staff do jogador. Aí o Sport fez uma nova proposta, tá? Reformulou os valores, tanto a nível de salário como a nível de metas, tá? Produtividade, o que é lógico, mas até agora não há definição. Mas já foi uma melhora, o staff já, pelo menos por enquanto, já aceitou conversar, né? Claro que vai vir uma outra contraproposta, sem sombra de dúvidas, mas o Sport mostrou mais interesse. E quem adiantou isso foi o novo gestor do futebol do Sport, que é o Bruno Reis. Ele conversou sobre esse interesse e essa negociação que está em andamento e pode acontecer um desfecho a qualquer momento em relação à questão do Tiquinho Soares. Esquece Paulo Henrique Ganso, esquece Zé Rafael, tá? Não andou, tá? Não andou de jeito nenhum, mas, segundo informações, o Paulo Henrique Ganso recebe também 1 milhão de reais na equipe do Fluminense. Bom, deixa eu dizer o seguinte, que tem novidade, o meia Carlos de Pena já está treinando e está à disposição. Se o técnico Gilmar Dalpozo quiser, ele já pode jogar contra a equipe do Vila Nova. Mas a informação que eu tenho é que o Gilmar está treinando o Zé Gabriel, o William Oliveira vai fazer estreia, que inclusive vou mostrar aqui, ele foi apresentado, já está regularizado, o nome dele já saiu, já foi publicado no BID, então ele já vai jogar. E o Diego Hernandes, então o Zé Gabriel, o William Oliveira e o Diego Hernandes no meio-campo. Então o Carlos de Pena deve ficar com a opção. A zaga, aí tem opções, né, do lado esquerdo, vai ser o Benevenuto, e do lado esquerdo o Abraão ou o Kaique Almeida, tá, galera? Marcelo Aju, por enquanto não, tá? Então, simbora. E contra o Alperotti, a gente está aguardando aqui o que é que a direção do Sport vai falar sobre o assunto do Perotti. Quem foi apresentado nesta terça-feira foi o William Oliveira, que já vestiu a camisa da equipe do Sport, e ele falou sobre a volta dele, né, o conhecimento que ele já tem do time, a pressão que ele vai encontrar pela frente, e a gente vai compartilhar aqui um pouquinho do que falou o William Oliveira, o novo volante da equipe do Sport, que atuou aqui em 2014. Vamos lá. Muito obrigado. Fico feliz em estar de volta, estar aqui com vocês de novo. E sobre o momento, sobre o que você falou sobre o momento complicado, eu digo muito que o futebol brasileiro só vive um momento bom quem vence, né? Eu digo que só vive um momento bom dentro e fora, né, do clube, aquele que é o primeiro, né? Porque no futebol brasileiro se cobra muito, a cobrança ela é muito alta, e se tratando de clube grande, ainda mais o Sport, que está na segunda divisão, o Sport que tem uma torcida grande, tem a sua identidade, né, e o seu propósito de sempre estar no topo e sempre estar na elite do futebol brasileiro, a pressão vai ser sempre. E quando a vitória não vem, isso é normal, né? Isso aí você vai ver na Série A, você vai ver na Série B. E se tratando de uma camisa pesada como o Sport, isso acaba sendo, infelizmente, né, eu acredito que não poderia ser, mas acaba sendo normal, se tornou cultural isso, e eu chego, né, não chego para ser o salvador da pátria, mas chego para ser um cooperador, junto com toda essa rapaziada aí, para a gente conquistar o nosso objetivo, e tá aqui. Mais um guerreiro que vai dar a mão para esses caras aí, que vai ajudar, e o que depender de mim, que tiver ao meu alcance, eu vou estar sempre para ajudar.
William, eu queria até aproveitar esse gancho da pergunta de Wallace, porque para quem está chegando, acho que é importante saber que tem possibilidade de já chegar brigando para ser titular, que tem possibilidade de chegar para ter um lugar no time, apesar do momento não ser bom, como você falou, mas é uma oportunidade para você chegar disputando para ser titular. Eu queria te ouvir também, né, como é para um jogador vir para um clube, apesar de já ser conhecido da tua carreira, mas com essa possibilidade de começar a ser titular na equipe. Então, mais uma vez dizendo, não digo que o momento é ruim, né? Que a gente não vem de derrotas, né? A gente não tem ganhado, mas tem somado. Mas sobre a titularidade, eu acho que a rapaziada já vem treinando, já vem buscando o teu espaço faz tempo. Eu sou mais um que venho para brigar pelo meu espaço também, né? Com humildade, respeitando aqueles que aqui já estão. E eu venho para fazer minha parte. Quanto à titularidade, quanto à escolha, isso não cabe a mim, né? Isso depende do Dalpozo e, como eu disse, eis-me aqui para entregar tudo aquilo que tiver ao meu alcance para ajudar e, como eu disse, juntos nós conquistarmos nossos objetivos, que eu acredito que não só agrega, não só alegra nós, mas como torcedor também. William, boa tarde. Seja bem-vindo novamente. E justamente por ser novamente, eu queria que você pudesse fazer esse paralelo, né? O esporte mudou daquele tempo, você mudou daquele tempo. Queria que você falasse como o William saiu naquela ocasião, como ele volta e como você deixou o esporte naquela ocasião e como você espera deixar. Óbvio, a gente espera que você fique bastante, mas faz esse paralelo no tempo porque é uma apresentação, mas é uma reapresentação. Você é um novo jogador que chega com novo gás. Nossa, essa retrospectiva aí mudou muita coisa mesmo, né? Mudou, o esporte mudou, o William mudou, né? Muitos anos se passaram, foram 11, 12 anos de lá até aqui. E vou falar um pouco do William, né? Hoje, o William que era pro William que é. Hoje o William é um servo do Senhor, hoje o William é casado, hoje o William tem uma esposa maravilhosa, hoje o William tem filhos, hoje o William tem outra cabeça, hoje o William é totalmente diferente. Eu creio que hoje o William de hoje, tem muito mais para agregar para o esporte do que aquele William. Mas eu não reclamo daquele William porque aquele tempo que eu passei no esporte, como eu disse, quando eu cheguei aqui, que foi muito importante para mim. Porque quando eu saio do Fluminense, né, foi meu primeiro empréstimo para o esporte ali, quando eu estava no Fluminense. E foi de extrema importância porque quando eu saio do Fluminense, ali é uma escola totalmente diferente. Ali, quando eu estava no profissional, era um jogo totalmente diferente. Mas quando eu chego no esporte, eu me deparo com outra realidade. Com um jogo mais reativo, um jogo mais de transição. E eu digo que o esporte ali, ele me preparou para tudo que eu vivi até hoje. E tudo que eu vivi pós o esporte foi de extrema importância. O esporte, por onde eu tenho a oportunidade de falar sobre o esporte, sobre o meu primeiro empréstimo, sobre esse tempo aqui, eu falo que eu sou muito grato pelo esporte, que o esporte naquele momento me preparou para tudo que eu iria viver depois. Porque ali eu tive outros empréstimos com o Fluminense, voltei, mas tive outros empréstimos. E toda essa minha caminhada valeu a pena, foi diferente. Porque o que eu vivi aqui, a realidade que eu vivi quando eu cheguei aqui, eu falei, opa, o futebol ele é totalmente diferente daquele que eu tenho vivido no Rio de Janeiro. Então eu sou muito grato pelo esporte, por tudo que vivi e o que eu vivi até hoje, sem dúvidas, o esporte teve extrema importância na minha carreira e na minha vida. Muito bem, gostei. Um depoimento bem legal aí, o William, falando desse momento dele, né, na equipe do esporte, né, tendo esse reconhecimento. Acho que a torcida gosta realmente desse reconhecimento. E isso é importante. Bom, quem teve também a apresentação foi o Murilo Hickman, que veio da equipe do Cruzeiro na negociação com o Zé Lucas. Vamos ver o que o garoto falou, né? Que é um garoto ainda. Vamos ver o que ele falou aqui sobre essa chegada dele ao Sport Clube do Recife. Vamos lá. Desde que o esporte chegou, a proposta do esporte, eu e minha família, a gente viu com os bons olhos. Foi um projeto bem apresentado, a gente gostou do projeto, a gente já conhecia a cidade, eu já conhecia a torcida que eu joguei aqui quando eu tinha 17 anos, a gente jogou contra o Sport. E desde as categorias de base a gente já viu a torcida e a gente já sabia da grandeza do clube, eu pesquisei também antes de vir para cá. Me aprofundei um pouco mais em conhecer o clube, conhecer a torcida.
E foi um projeto bem bacana, eu e minha família a gente viu com os bons olhos, vimos com a oportunidade mesmo de crescer, assim como atleta na minha carreira profissional e pessoal. E estou muito feliz aqui e espero que a gente consiga esse acesso para o esporte e vai dar tudo certo, se Deus quiser. Muito bem. Aí então o Murilo, né, é um garoto, né, na verdade o esporte está trazendo o garoto, né, como uma forma de saber que ele tem futuro, galera. Inclusive, né, multa altíssima aí, fala-se valores altos, né, de multa rescisória, que o esporte vai ficar com uma parte também, caso seja negociado. Eu acho que isso é importante demais. Bom, deixa o like, deixa o joinha, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho, dá moral. Obrigado e fica na paz de Deus. Grande abraço, valeu!